aqui ao vivo, 11 horas 40 minutos, faltando 20 para o meio-dia. Estamos já aqui no Estúdio 2 e também nesse link com a Regional FM 98.7 para comandar aqui, né? Junto com a Mônica Nogueira, o Dr. Rodrigo também por aqui. A partir de agora, mais uma live pelo nosso Facebook, Regional FM Descalvado, e a transmissão simultânea com a sua Regional FM. Como sempre, eu digo a você, vou estar aqui de olho nas perguntas. O pessoal do WhatsApp também pode estar participando com a gente e a gente vai estar aqui trazendo todas as informações. Deixa eu falar um bom dia rapidinho aqui pro Dr. Rodrigo, já vou passar para a Mônica Nogueira também. Doutor Rodrigo Oliveira. Hoje ele vai estar falando sobre imposto de renda, vários assuntos, várias dúvidas aqui da galera também, dos ouvintes, pessoal do Facebook. Doutor, primeiro, aquele bom dia, tudo bem? Bom dia, André, bom dia, Mônica, bom dia, ouvintes da Regional. Um prazer novamente estar aqui com vocês, viu? Maravilha, bom demais. Luquinha, bom dia para você também. Bom dia, Tá aí na Lucas. nossa retaguarda ajudando a gente também aqui no estúdio. E agora sim eu vou passar para ela que vai estar já fazendo as perguntas aqui nesse nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo Oliveira. Mônica Nogueira, muito bom dia ainda, né? Tudo bem, Mônica? Vamos lá para mais uma live? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dr. Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Regional FM. Também na nossa live, na página do Facebook, Regional FM Descalvado. Para participar, tirar as suas dúvidas, deixa sua mensagem, o seu recadinho na nossa live. Também no nosso WhatsApp, tá? 996410535. Hoje, o nosso assunto é muito importante, tá? Nós vamos estar falando sobre declaração de imposto de renda. Também ICMS-ST, decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, e toda a movimentação também, a movimentação política da cidade nos últimos dias, já que o prazo está chegando. Então, esses são os assuntos de hoje da nossa live. Você já vai preparando aí a sua dúvida, a sua pergunta, já vai aí formalizando ela para estar passando aqui para o Dr. Rodrigo. Aproveitem esse momento que ele vai estar falando sobre o imposto de renda, que é o assunto do momento, né? E dificilmente alguém consegue fugir do imposto de renda. O famoso leão, né, André? Não tem como fugir, né, doutor? Não tem como fugir do leão, né, doutor? Não tem como, doutor. Leão, vem aí. Já era difícil no passado sem a tecnologia. E agora, puxa então, vida. Agora piorou. Todo mundo usando meio digital para pagamento, né? Seja Pix, Só seja digital. cartão de crédito, Pix débito. aí. Você E acaba- tudo fica ali gravado, né? Tá tudo registrado no Banco Central. Não tem como. Vamos começar então, André? Vamos lá. Ou espera mais um pouquinho? Não, vambora. Vamos começar? Vamos lá. Então, se alguém tiver dúvida aí, já Eu tô vai aqui de deixando olho a sua aqui. pergunta O aí, pessoal tá já pode bom? mandar as perguntas também. Vamos lá, doutor Rodrigo. Vamos lá. Para quem vai declarar o imposto de renda pela primeira vez, eu declarei o meu pela primeira vez no ano passado e confesso que fiquei meio perdida também. Aí acredito que muitos ficam também nessa primeira declaração. Qual é o primeiro passo, o passo mais importante assim para quem vai declarar pela primeira vez? Mônica, primeiro é você reunir toda a documentação necessária para você fazer isso. Tudo bem que você vai sentar no computador. Se você optar por fazer por conta própria, você vai sentar no computador e você vai seguir os passos do aplicativo que você faz a declaração. Ele vai te Ele conduzindo. vai te conduzindo ali, você vai informando, mas é bastante importante para você sempre ter um respaldo de um profissional para você não fazer o lançamento de forma incorreta, porque às vezes te obriga a cair na malha fina. Ainda mais o te primeiro, gera né? multa. Então é bastante complexo essa geração de informação, tá? Mas os documentos que eu vou precisar quais são? Básico, seus documentos pessoais, sendo bastante importante lembrar que você também precisa do título eleitor para informá-lo no sistema. E os documentos que comprovam a origem da sua renda. Poxa vida, o ano passado eu trabalhei registrado. Então a empresa na qual você esteve registrado, ela te entregou no começo do ano um documento. Ela mesma já fornece Ela isso. fornece um informe de rendimentos, que você usa ele para fazer a declaração com base na informação financeira que você tem ali. Poxa vida, eu sou um profissional autônomo, então eu não tenho alguém que me informe esse rendimento. Então você, por conta própria, você tem sua renda. Você sabe quanto você ganhou ano passado. Então você vai ter que informar todo esse provento que você teve. E é bastante criterioso, você tem que informar correto, porque é um dos impostos que a União mais fica em cima, né? Sem dúvida. Tanto a União quanto o município, todos são privilegiados com essa receita. Então são informações complexas e eu preciso falar a minha opinião pessoal, que para mim é um imposto necessário, porque o que é público vive do imposto. Uma rua limpa, um professor em sala de aula, um médico no postinho, é com base nos impostos que o poder público paga esses profissionais e presta o serviço público para o cidadão.
Porém, o imposto de renda é meio injusto, porque você pega há anos sem atualização a tabela. Então, poxa vida, esse ano, por exemplo, o atual governo fez uma medida provisória para aumentar a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos não pagar imposto de renda. Porque, do contrário, quem pagava 2 salários mínimos tem que pagar imposto de renda. Então, assim, é uma coisa muito desproporcional a situação real financeira da pessoa com esse imposto que tem que pagar. E vale lembrar que isso é graças a outros governos, inclusive esse também no passado, Sim. né, que não atualizou a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação do período. E aí penalizou Foi acumulando, muito o trabalhador. Aquele cara aquele pessoa que ganha 100, 200 mil reais no ano, ele paga imposto de renda. Mas o trabalhador, o varredor de rua, o açougueiro, o escriturário, essas pessoas que têm a sua faixa de salarial média, eles pagam muito imposto. Proporcionalmente falando ao que ele ganha e ao que ele paga muito. Então, para mim, é um imposto muito desleal. Mas, enfim, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Infelizmente, né? Tem que fazer. O prazo está aí, 31 de maio é o último dia que você tem para 31 de declarar. maio. É o 31 de prazo. maio, Sim. é o prazo limite, né? E, doutor Rodrigo, quem precisa declarar esse ano? Como o senhor já deu uma deixa aí, né? E o que mudou de 2023 para 2024? Como que era e o que é preciso ser feito hoje? Quem precisa declarar? O que muda constantemente de um ano para o outro é a questão dos valores. Dos né? valores. Então, você tem hoje, no ano passado, se eu ganhei rendimentos tributários acima de R$ 30.639,90, eu tenho que declarar. Você vai fazer a declaração. Se você ganhar um pouquinho mais que isso, com certeza o sistema vai gerar para você uma restituição, se não foi muito acima, né? Então, se você teve um valor maior que isso, você é obrigado a declarar. Não que você vai pagar. O sistema Entendi. vai fazer todos os cálculos. Você tem que declarar. Computar se você vai pagar ou não imposto de renda. Porque a depender do valor mensal que a empresa paga o seu salário, ela já faz a retenção do imposto de renda que ela entende que tem que ser feito. Então você, de certa forma, já pagou no ano passado. Agora é aquele momento que você vai fazer esse compilado de informação e o sistema vai te falar se você ainda deve ou se você teve uma retenção maior do que o necessário para o governo te devolver. Então, assim, tem que fazer. Porque se você não faz, você tem todo aquele kit de problema que a não declaração faz. O principal é a suspensão do seu CPF. Isso, exatamente. Eu não consigo abrir uma conta, eu não consigo fazer uma compra. Olha o prejuízo ainda. Então, assim, é um prejuízo bastante grande, né? Por isso que o pessoal É bom ficar atento aos valores ficar aí. atento às datas As importantes. datas, limite, inclusive, né? Poxa Deixar vida. pra última hora, né, doutor? Inclusive, né? Esqueci de fazer. É E isso que eu ia agora? falar, e se passar da data. Aí você continua podendo fazer. A diferença é que você vai pagar uma multa. Entendi. Tem a multa. Tem uma multa, Depois tem a multa. uma multa próxima a R$ 170 ali que você vai ter que pagar. Já é um Que gasto eu- a mais, né? Desnecessário, né? Porque quem não consegue fazer sozinho já tem o gasto com o profissional para fazer vai esse fazer. serviço para você e ainda você vai ter que pagar essa multa. Sim. E sem contar que você ainda pode pagar também, né? É verdade. Então é tudo gasto. E aí, só para pegar o seu gancho da Sim. nossa fala inicial, que hoje tudo é digital e eletrônico, o governo sabe da verdade, né? E Sim. até mais rápido, né? Uma prova disso é que se você tiver o cadastro no GovBR com o selo ouro ou prata, o governo ele já pré-preenche para você o seu imposto de renda com as informações que ele já tem. Entendi. Por quê? Porque a empresa que você trabalha te entregou o informe de rendimento, como eu disse para você. Só que no E-Social, ela informa todo mês quanto você ganhou. Então o governo sabe quanto eu ganhei. O Banco Central, ele cruza a informação do que você gasta com cartão. Sim, Então, sim. todas essas informações o governo já tem. Entendi. Então você vai fazer um cara crachá ali se você opta Para ver se é aquilo pela mesmo, né? declaração de preenchimento automático. Às vezes você dá uma escorregada ali, ele te pega ali. verdade. Não tem como. É verdade. Agora, É bom informar direitinho, prestar bem atenção na hora de preencher, né? Com a inteligência artificial ainda, que ela vai pegando Nossa. tudo quanto é informação e vai cruzando. Ainda tem isso hoje, né? Inteligência artificial. Meu Deus. Agora, então esse negócio de, que nem o pessoal sempre fala, né? Brasileiro sempre deixa tudo pra última hora. Nesse verdade. caso aí tem que tomar muito cuidado. Melhor não deixar pra última Não, hora. tomar muito cuidado até o prazo limite, né? Vamos repetir o prazo limite, então? É 31 de maio 31 de maio. é o último Tá. dia. Último 31 de dia. maio. Aí Então tomar muito cuidado nessa data aí pra não deixar... você liga a TV, você vê na época de verão, aquele monte de carro saindo da praia, chegando no pedágio, aquela baita fila no pedágio Nossa. grandona, né?
O sistema de informática é a mesma coisa. Entendi. Então, se você deixa para a última hora, o sistema Sobrecarrega. estrangula, ele fica Nossa. sobrecarregado e às vezes você não consegue entregar. Exatamente. Eu já vi muitos casos assim, viu? Acontece. Todo ano. Sempre sai alguma coisa, não consegui porque congestionou o Não sistema. deixa para a última hora, porque você vai ter problema. Pode ser que tenha Exatamente. problema, né? Agora, nessa era digital, gente, e com essa facilidade que o doutor Rodrigo falou agora há pouco, quer dizer, hoje está mais rápido, né? E outra coisa também, não deixar para a última hora, além de não deixar para a última hora, tomar cuidado para chegando perto ali do prazo também, né? Tem que sempre se atentar a esses detalhes, tá? Tem sim. Com certeza. E, doutor Rodrigo, qual a diferença do modelo simplificado e o completo? E qual declarar? Vai depender muito de caso a caso. Depende do Depende caso. depende de pessoa por pessoa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um vínculo de emprego e eu atinjo 34, 35 mil reais acima da minha renda anual. Faz o simplificado, porque o simplificado ele vai te dar alguns descontos. O completo, você vai fazer se você tem diversas fontes de renda, Entendi. diversas despesas para você lançar. E aí o simplificado acaba sendo mais vantajoso. Mas quando você está declarando, você vai colocar todas as informações que ele quer. E você tem os dois botõezinhos lá para você simular qual você quer entregar. Se Ah, você dá quer o pra simular antes, simplificado então. ou o completo. Como fazer Isso é simulação. E aí importante. você simula e você verifica qual que é a opção mais vantajosa para você. Então o sistema deixa que você faça isso. Entendi. Às vezes no simplificado eu não pago nada, no completo eu acabo Exato. pagando. Então ele pode fazer Você faz a esse... simulação, ele tem verifica como que base ele aí. se enquadra e transmite. Entendi. E a declaração, conjunta ou separada, o que fazer? E como é? Vai depender também da renda do casal ali, né? Conjunto ou separado. Então, puxa vida, a esposa, ela é dependente. Ali, falando dependente, eu posso colocar o cônjuge, marido ou mulher, os Sim. filhos, enteados, os pais também é possível colocar como sendo dependente do imposto de renda. Então, depende da renda dos dois ali. Poxa vida, a nossa renda ultrapassou 60 mil reais. Será que é vantajoso colocar, então, conjunto? Então, é uma análise que você tem que fazer, que ou você, por conta própria, ou pede para um profissional fazer essa análise para você, que ele vai te atentar e vai te mostrar o que é mais vantajoso ou não. Ou não. Porque é caso a caso. Entendi. Puxa vida, então só eu trabalho. A minha esposa trabalha em casa, cuidando do lar, dos filhos, que não tem uma renda específica para isso. Então, dependendo do caso dele, é melhor ele fazer conjunto. Mas é caso a caso, tem que ser analisado. Entendi, é bom tirar essa dúvida. E já que o doutor falou de dependente, coloco todos os dependentes ou não? Sim, Sim. coloca todos eles. E aí, no caso Quanto mais tiver, é melhor. No caso do casal, puxa vida, eu vou colocar o dependente em qual deles, né? Então, lança em um, verifica o valor, lança no outro, verifica qual que é melhor. Porque todo mundo quer pagar menos imposto, né? Então, Eu, no ano passado, tive que pagar por conta disso. já que o sistema permite eu fazer simulação, eu vou vendo qual que é mais vantajoso São colocar o pequenos dependente. detalhes. que É, tem que foi um ficar, detalhe. né? Sim. Foi a primeira Todo um vez. detalhezinho. Foi a primeira vez que eu declarei imposto de renda, meu marido já declarava. Sim. A gente fez primeiro dele, né? O profissional fez o primeiro dele. Na hora de fazer o meu, fiquei sem dependente. Ah, E aí, Já colocou nele, não tem como colocar no outro. não tinha como, tive que pagar. Tá aí, fica a dica pra vocês aí, ó. Faz uma Dica análise antes. interessante. Exato. Porque você pode preencher a declaração no sistema e não transmiti-la. Ela fica salvo, Faz as faça duas. a outra, Isso. faça a simulação E vê ali o que- e verifica o que é melhor. pra ver qual Exatamente. que compensa, né, entre as duas. Esse ano eu vou fazer diferente. Faz. Vou fazer diferente esse ano. E atualiza o valor do imóvel ou não? E aí? Você vai pagar imposto do que você teve de ganho de capital. Sim. Então, puxa vida, eu tenho um imóvel lá que valia 100 mil, hoje ele vale 300 mil reais. Se você fazer essa atualização, você vai pagar imposto pelo ganho de capital do 200 mil que você teve. Então, você até pode fazer atualização, mas faz gradativo para tentar chegar na situação que você realmente tem e daquela que você efetivamente declarou. Entendi. Então, esse ganho de capital, ele é tributável. Então, Entendi. depende muito de você fazer a análise e ver efetivamente aquilo que você havia declarado com o que é a situação real. Tá ok. E quanto posso reduzir com educação? Na verdade, você vai lançar no sistema, o próprio sistema vai calcular para você Ele mesmo calcula. quanto que você é permitido reduzir naquele caso concreto. Então, poxa vida, meu filho ele estuda numa escola particular. Sim.
as mensalidades eu vou fazer o lançamento ali. Aí eu comprei caderno para ele. Você pode deduzir? Esse você não consegue. Então, assim, você vai lançando aquilo que você entende, que é despesa com educação. O próprio sistema vai te abrir a janelinha com as opções do que você pode deduzir. E você faz o lançamento. Por exemplo, puxa vida, eu fiz uma cirurgia. Eu consigo deduzir? Consegue. Você vai lançar lá o CPF do profissional que fez, ou o CNPJ da empresa dele. O meu médico, eu vou lançar o valor que foi, vou especificar qual foi a cirurgia que eu fiz, ele faz o cálculo para você do quanto você pode deduzir. O plano de saúde. Eu tenho plano de saúde particular. Eu posso fazer o lançamento do custo que eu tenho no ano do plano de saúde para abater o valor do imposto de renda? Pode. Pode também. Pode também. Eu pago pensão alimentícia, por exemplo. Pensão alimentícia. Que é uma coisa que ocorre muito no Brasil e no mundo hoje. Então, o valor que eu pago a título de pensão alimentícia, eu posso fazer a dedução desse valor? Pode. Você vai lançar no sistema que você está pagando a pensão, especificar todas as informações que ele vai te pedir, o sistema vai fazer o cálculo do que ele pode deduzir com base no que você informou. Entendi. E os gastos com remédios também consegue ou não? É muito pontual. Vou te responder assim, que basicamente não. Entendi. Tá? E os dependentes, tem uma idade limite ou não? A idade limite é os 21. 21. Salvo algumas especificidades que você pode informar. Mas básico, 21 anos. 21 anos. E como declara o financiamento? Do imóvel? Do imóvel. Eu tenho uma casa, então é a aí? mesma questão da anterior. É a mesma? Porque eu vou ter o lançamento do financiamento. Por exemplo, 31/12/2022. Eu tinha um valor que eu devia e que eu paguei. O banco vai te mandar o informe de rendimento deste financiamento. Ali ele vai te mostrar o quanto que você pagou no ano e quanto é o seu saldo devedor ainda. Você vai fazer esse lançamento também. Com base nesse documento que o próprio banco te informou. E sócio de empresa precisa declarar também imposto de renda? Precisa. Ele vai fazer a declaração de 2 itens ali, na verdade, tá? Primeiro, ele vai declarar que ele é proprietário de uma empresa. Então, ele vai colocar lá que ele é sócio, cotista da empresa tal, informando qual é o número de cotas e o valor que ele tem dessa empresa. E claro que essa empresa, na teoria, deu lucro para ele, né? No ano anterior. Ele vai lançar o Prolabore, que ele recebeu dessa empresa. E esse caso deu lucro à empresa, né? A empresa faz a distribuição de lucro com o sócio. Ele vai lançar também essa distribuição de lucro que ele recebeu da própria empresa. Muito bem. O Lucas também tem uma pergunta para o Dr. Opa! Rodrigo. Fica à Olha vontade, aí, Lucas. Puxei o microfone lá para ele. Faz a pergunta pro Dr. Rodrigo. Fica à vontade aí. Aproveita pra tirar as dúvidas, né, doutor? Vamos que vamos. Que vamos. Fazer uma pergunta aqui. No caso de declaração de dependentes, vou dar um exemplo. Eu moro na minha casa com meus pais e a minha irmã. A minha irmã tem 18 anos, certo? Eu posso colocar o meu pai como meu dependente no imposto de renda, sendo que ele já declara imposto de renda como a minha irmã como dependente? Não. Não Interessante. posso. Aí ele não é seu dependente, na verdade. Ele é uma pessoa específica que declarou a dele. Entendi. A minha dúvida foi como eu posso colocar o meu pai como meu dependente, mas ele já faz o imposto de renda com uma dependente para ele. O meu pai, ele tem um problema físico ou qualquer tipo de coisa, ele mora comigo e ele de fato é, na expressão da palavra, dependente meu. Sim. Aí eu consigo colocá-lo como dependente Nesse caso, mesmo. sim. Mas aí, puxa, ele mora comigo, mas ele tem a renda dele, ele informou o imposto de renda dele. Aí ele deixa de ser seu dependente para fins de imposto de renda e você não consegue colocar nesse caso específico. Aí ele responde como... Responde como pessoa individual no dele. E no meu caso, no meu caso, minha mãe mora comigo. Ela não declara imposto de renda, mas ela é aposentada. Aposentada não, ela recebe pensão por morte. Eu coloco ela como dependente ou não? Pode colocar. Pode colocar. Entendi. Bom saber. A gente tira as dúvidas É já. sua mãe, ela depende de você ali até para subsistir. Mora comigo, sim. Do sócio a gente já respondeu, né? E eu gostaria que o doutor fizesse agora um geral numa pergunta só, até para ficar salvo depois para os nossos nosso ouvintes Facebook, aí vai no ficar nosso aqui, Facebook. claro. Quais gastos abatem imposto de renda? Despesa médica, pensão alimentícia, despesa com educação, despesa
eu sou sublocatário de um imóvel, por exemplo. Eu loco o imóvel. Eu posso abater o que eu pago de aluguel? Não. Mas eu subloco o meu imóvel para alguém. Então, a sublocação eu posso. Pode. A locação eu não posso. Cirurgia, você pode. Plano médico, você pode. Em síntese, são esses valores que você pode usar como abatimento do imposto de renda. Sim. E como saber se eu sou isento? Se você não atingiu os 30.639,90, aí você é isento da declaração. Só nesse caso. Eu não atingi o mínimo, eu sou isento da declaração. O meu informe de rendimento diz que eu recebi mais do que isso no ano, eu sou obrigado a declarar. Porque o governo sabe que você recebeu mais que isso. Porque a fonte pagadora sua já informou no governo pelo IES social quanto você recebeu. Ele tem todas essas informações Ele já lá, tem. no sistema dele lá. Ele já tem lá, Ele só só- está esperando você... Ele só está esperando você confirmar aquilo que ele já tem no Sim. caso. Não tem como você fugir, né, doutor? Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como. É difícil, mas É. é complicado. E são as regras, né? No São as passado, regras. sem a tecnologia, era fácil de você enganar o leão. Hoje você não consegue. Nessa É era muito não. difícil. Nessa era Ele tá muito moderno hoje, o Leão. difícil. Hoje Aí tá tecnológico. Tá tem tecnológico. tá vindo super moderno, Leandro, dessa vez. E, doutor Rodrigo, perdi o recibo da última declaração. O que eu faço? Você consegue fazer download dele no site da Receita, ou você pode pedir na Receita novamente o recibo. No próprio sistema O próprio você sistema consegue. que faz, você pode se dirigir até uma unidade da Receita Federal, ele faz a impressão para você. Tá ok. Tem alguma pergunta, André, sobre Não, imposto de tranquilo, renda? tranquilo. O doutor fala tão bem aqui, tão esclarecidamente Ó. que... Né? Poxa vida, a gente fica... Parabéns, doutor. Obrigado. As Obrigado mesmo. palavras fáceis, né, para população. É que são perguntas bem formuladas, Ah, né? que Então a bom. gente consegue responder Fica bem. mais fácil, né? E eu gostaria também que o doutor Rodrigo deixasse o contato, inclusive, do escritório de contabilidade Rodrigo Oliveira, para quem quiser estar fazendo a sua declaração do imposto de renda, também sobre o ICMS e ST, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Gostaria que o doutor Rodrigo deixasse o contato. Sim, além de advogado, eu também sou contador. Então, Exatamente. como contador, vou passar meu celular, 99766-2270. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao imposto de renda, pode me chamar no WhatsApp ou me ligar. Nas Vou redes tá sociais bem- também também. consegue? Dr. Rodrigo Oliveira, nas redes sociais. Tá ok, se alguém Bacana. tiver alguma dúvida, então pode estar procurando o escritório para tirar as dúvidas aí. Vamos falar agora sobre ICMS e ST. Inclusive, vou aprender aqui hoje o que é o ICMS e ST. Olha, Também tô nome- curioso para nome- saber, viu? Nome feio, né? É estranho, Montão né? de letra aqui, né? ICMS, ST. Vamos Aí. primeiro, então, esclarecer para a população o que é o ICMS e ST. A gente vai entrar na área mais odiada do direito. Ah, é? Que, honestamente, eu amo. Olha Que é o aí. direito tributário. Sim. Então, todo mundo paga imposto. E o Brasil é o campeão das leis incrivelmente esdrúxulas com relação ao direito tributário. É uma infinidade de milhares e milhares de lei, portaria, decreto, resoluções, consultas COSIT, cada uma às vezes contraria a outra. Então você pega o ICMS ST, por exemplo, né? O governo cria a figura do substituto tributário. Aí vem o ST. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um posto de combustível. Eu compro combustível da Petrobras, por exemplo. Eu, enquanto adquirente do combustível, eu pago ICMS, certo? Só que o governo ele cria essa personalidade do substituto tributário para tentar impedir a sonegação do imposto na ponta final. Então, a Petrobras, na nota fiscal que ela está me cobrando, o que eu estou comprando, ela já está pagando o ICMS dela e o ICMS que eu devo. Então, eu pago o meu ICMS na compra, porque a Petrobras vai pagar o ICMS para mim, porque ela é meu substituto tributário. Até aí, é perfeito. Eu pago ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a mercadoria ou sobre o serviço. Eu consigo pagar imposto sobre imposto? Eu pago, Nossa. que é uma coisa que é absurda. Né? Por exemplo, as empresas pagavam PIS e COFINS, além do produto ou serviço adquirido, ela também pagava PIS e COFINS em cima do ICMS. Então isso é uma coisa escabrosa. É o Brasil só para ter uma coisa dessa. Então essa celeuma jurídica vem vindo há anos e anos e anos. Em dezembro o STJ decidiu que o ICMS, a substituição tributária, assim como o ICMS convencional, não faz base de cálculo
para o cômputo do valor a ser pago de PIS e COFINS. É uma coisa muito boa, porque você vai reduzir o custo para o empresário. Então, aquele valor que ele paga de ICMS vai deixar de computar para ele pagar PIS e COFINS. Perfeito, maravilha. É a diminuição que ele vai ter no imposto. O que eu vou chamar a atenção é a decisão do STJ, porque ele decidiu que de fato não compõe. Só que ele fez uma coisa que no direito chama-se modulação de efeitos. Aquilo que eu decidi hoje, ele vale para quem e a partir de quando? Então, o STJ decidiu que é válido apenas para quem havia ingressado com a ação judicial para conseguir restituir aquilo que eu paguei a maior nos últimos anos. Para quem não ajuizou a ação, por mais que ele tivesse o direito de ir lá pegar o dinheiro que ele pagou a maior, o STJ entendeu que não. Só de hoje em diante. E assim, minha opinião como advogado, ele acaba incentivando o litígio, né? Porque é muita matéria tributária. E aí você vai acabar fazendo com que as empresas sempre corram no judiciário ajuizando ações, porque é para garantir o direito dele. E essa foi a primeira vez, tá? Desde do início do STJ no Brasil, é a primeira vez que na matéria tributária o STJ modula efeito. Olha aí. Primeira vez. Coisa, hein? Rapaz. E aí gera uma certa insegurança jurídica tremenda, né? Porque você tem diversas empresas, todos os segmentos. Eu vou usar um dado de uma pesquisa feita pelo IBGE. 95% das empresas no Brasil pagam impostos a maior. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando caso a caso do que o empresário paga maior. Eu tenho um supermercado lá no Jardim Albertina. A Coca-Cola que ele vende no balcão, provavelmente ele está pagando o imposto maior. A água, o suco, o posto de combustível, o imposto, o combustível que evapora da bomba, porque ele evapora mesmo. Evapora, sim. Então, assim, são todos itens que você pode recuperar. Eu tenho supermercado, um último exemplo. Eu compro carne do abatedor da família Rischini, por exemplo, para revender no meu supermercado. Eu vou lá e peço para ele tirar a gordura, que eu não quero uma carne com gordura. Ele tirou a gordura e jogou fora. Mas ele comprou essa gordura para revender. Ele pagou imposto perdendo. Pagou imposto lá. E aí como é que faz? Eu joguei fora. Então você pode, desde que você tenha um controle contábil certinho, você pode pedir a restituição da desossa do açougue. Olha aí. Então, assim, são todos itens específicos que você pode fazer essa fazer. substituição aí. Interessante. E aí, inclusive, são processos administrativos, não precisa nem do judiciário para fazer isso. E aí, então tem que ser advogado para fazer? Tem que procurar um advogado? Você tem que procurar um profissional tributário, seja o contador, seja advogado, para fazer esses pedidos. Claro que se for um pedido judicial, tem que ser advogado. Mas a maioria pode ser administrativo. E no mundo que nós estamos hoje, com o empresário com a faca no pescoço praticamente o dia inteiro, recorrer a receber aquilo que ele pagou maior, dá uma injeção de capital na empresa dele. De repente é para comprar um estoque maior, é para contratar mais um funcionário, é para melhorar minha fachada, para ter mais cliente. Então aí depende, mas é importante ele buscar sempre esse dinheiro que está parado na mão do governo, que é seu, empresário. Muito bem, bem esclarecido, né, André? Interessante. Aprendi sobre ICMS Também não ST sabia desse agora. detalhe, desse exemplo que ele deu foi muito bem. Tirei todas bem as colocado. dúvidas aí do imposto de renda. Acho que todo mundo também Sim. conseguiu aí entender bem sobre o imposto de renda. Como ele disse, a gente formulou bem as perguntas aqui. Então acho que não ficou nenhuma dúvida a respeito disso. Doutor Rodrigo, quero aproveitar a sua presença aqui hoje para falar sobre política. Que beleza. Não podia deixar de falar de política. Tá chegando. Tá chegando. Hora de ano política eleitoral, agora, né? doutor. Vamos lá. Vamos lá. Falamos aí sobre imposto, sobre ICMS ST. É verdade. Vamos falar de política agora. Vamos que vamos. Doutor Rodrigo, tá para iniciar o período eleitoral e eu gostaria que o doutor, como advogado, deve saber os prazos, como funciona, até quando vai. Tá para iniciar o período eleitoral. Então Sim. eu queria tirar essa dúvida Na aí com o verdade, doutor. nós estamos no ano eleitoral, né? É, ano eleitoral. Campanha mesmo, com um candidato na rua, aliás, com pessoas já decididas que são candidatas, com elas na rua pedindo voto, a partir de 16 de agosto só. Só em Antes agosto. disso, 16 de agosto. é propaganda antecipada, não faça porque você vai ser penalizado.
Temos até um exemplo em Descalvado de uma pessoa que fez e foi penalizada com uma multa de R$ 5.000. Exatamente. Então já aconteceu. Já aconteceu, Então, tome é cuidado. um exemplo para você saber que a... Nós até falamos aqui, né? Falamos que na nossa a edição do justiça jornal. está aí e a lei está aí, tem que ser cumprida e seguida. Mas tem diversas outras datas, né? Se pega, por exemplo, até o dia 5 agora de abril, é o prazo máximo que as pessoas que possuem a pretensão de serem candidatas têm para se filiar em um partido. Então, se você passar dessa data, eu queria ser candidato a qualquer coisa, não pode mais. Não pode mais. Porque você já saiu do prazo previsto no qual você tinha que estar filiado em algum partido. Até 5 de abril. Então, até essa data aí, todos os grupos políticos da cidade aí estão correndo atrás. Está movimentado aí, os bastidores e Que tal. você tem que ter Tá 12 bem movimentado. candidatos para cada partido. Poxa vida, eu tenho um partido aqui. Tá, você quer Partido X, lançar candidatos por esse partido? Quero. Você tem que ter 12 candidatos em cada partido, devendo ser 4 mulheres. Porque Tem que ter 4 mulheres. 30% das vagas são reservadas para as mulheres. Na verdade, não é que é para mulher, É. tá? É para um dos sexos. Então, É 30% oito, é 8 para um sexo e 4 para o outro sexo. Entendi. No Brasil, os homens são maioria na política, então acaba sendo 8 homens e 4 mulheres. Mas a lei é específica, ela fala 30% para um dos sexos. Seja homem ou seja mulher. Pode ser 8 mulheres e 4 homens. Entendi. Aproveitando que a gente está falando de política, tem um assunto que tomou conta aí da cidade esses últimos dias, que é sobre o Causa. Ele é ou não é pré-candidato? E aí? Porque a gente ficou Olha. sabendo aqui que houve uma filiação partidária, né, recentemente. Inclusive, nós temos as imagens, depois eu vou passar para o Dr. Rodrigo falar sobre isso. Nós temos as imagens aqui. Eu vou pedir para o Lucas estar passando para vocês. Depois a gente volta aqui, aí a gente fala com o Dr. Rodrigo. Olá pessoal, estou recebendo hoje com muita alegria aqui no nosso escritório na cidade de Leme, o nosso presidente municipal de Descalvado do União Brasil, o Pinho da Cabana, nosso grande amigo Pinho. E ele trouxe aqui também o nosso grande amigo Causa, 3 vezes prefeito na cidade, um homem digno, um homem parceiro, um homem querido pela cidade de Descalvado, junto com o Pinho, né Pinho? E hoje é com grande alegria que recebo vocês aqui. Seja bem-vindo, viu? Oi, Luzão, é um prazer estar aqui no seu escritório aqui em Leme, e eu tenho o maior prazer de trazer o Causa aqui para assinar a ficha do União Brasil, um homem respeitado e descalvado, um homem que a população adora ele e vai continuar adorando. Du, quero agradecer você muito pelo convite de vir aqui, e o Pinho também, que é o presidente do União Brasil em Descalvado, e a gente veio aqui para firmar um acordo, não só assinar a ficha, mas firmar um acordo de trabalho com a União Brasil lá em Descalvado e de lá também pela região, todas. Então, eu fico muito feliz, sempre falei com o Pinho que eu gostaria de entrar nesse partido. Uma vez lá atrás, quase que entrei, mas não deu certo ainda, agora deu. Então, estamos juntos. Obrigado, muita alegria que eu vou assinar aqui, pedir para você assinar aqui do filiado, tá? E nós vamos abonar a ficha aqui em nome do União Brasil, do deputado estadual Milton Leite Filho, do deputado federal Alexandre Leite e do nosso líder também, o Milton Leite. Então estamos assinando aqui. Isso é um casamento em prol da tua cidade, uma cidade cada vez melhor e para o estado cada vez melhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, valeu, viu? Obrigado. Valeu. Vamos firme. Aqui, ó. É isso aí. Muito bem, vocês acompanharam aí o vídeo, né? Gostaria que agora o Dr. Rodrigo gostaria de saber o que ele tem a dizer sobre isso, sobre esse vídeo aí que vocês acabaram de ver. Olha, Mônica, ouvindo aqui esse vídeo, né? Ouvindo o áudio do vídeo, eu vou destacar uma fala que eu ouvi aqui, até escrevi. Não deu certo ainda, agora deu. Que é o ex-prefeito Causa dizendo com relação que sempre quis se filiar à União Brasil e não havia dado certo ainda, agora deu. Eu lamento informar, mas ainda não deu. Porque apesar de eu ter visto aqui ele assinando uma ficha partidária do União Brasil, antigo PFL, o pré-requisito para que você possa fazer filiação partidária é estar com a sua situação eleitoral em dia. Se você consultar o título de eleitor do cidadão José Carlos Causa, você vai verificar que o título dele está suspenso. Então, respondendo a sua pergunta, o Causa não é pré-candidato. Não. Se não é pré-candidato, jamais será candidato também. Por quê?
Porque ele está inelegível. Por conta de algumas condenações que ele teve por contas, enquanto ele foi prefeito, contas declaradas irregulares, portanto rejeitadas pela Câmara. E por conta disso ele não pode. E, salvo engano, essa imputação ele de inelegibilidade hoje é por uma condenação que ele teve, salvo engano, em 2016, por conta de uma contratação irregular de órgão de imprensa. Que ele foi condenado por improbidade administrativa e a ressarcir os cofres com relação aos gastos. Então, não é candidato. Eu já havia visto o vídeo, é um engodo. Infelizmente, tem pessoas que usam da política só para tumultuar, né? Então, você pega aí, eu não tenho nada, assim, contra a pessoa física do Causa, eu tenho um monte de coisa contra. Contra o político, eu não tenho nada contra. Quem tem contra é o judiciário, que já foi lá e falou que ele não pode ser candidato. Então, dizer que é candidato, dizer que é pré-candidato e quer ser candidato, dizer que está se filiando a um novo partido, é um engodo eleitoral, porque não pode. É mais uma vez querer enganar a população. E, doutor Rodrigo, vendo aí o vídeo, como a gente acompanhou nessa altura do campeonato, vamos supor, se acontecer do Causa conseguir se filiar aí à União Brasil, pelo que a gente viu, o Pinho, muito provavelmente, ele seria pré-candidato a vice do Causa, seria isso que a gente viu aí no vídeo? Ou tô errada? Aparentemente é o que a gente Aparentemente viu, né? é o que a gente viu, né? Uma leitura dessa possível pré-candidatura, né? Essa possível. Eu tenho um sonho tão grande, Mônica, que você não faz ideia qual é. Eu queria ser astronauta e ir para a Lua. Mas eu não vou conseguir, mas eu acho que é mais fácil. Depois a gente vai fazer um corte dessa fala do O sonho continua. O sonho continua. Mas eu acho que é mais fácil eu ir para a Lua do que essa possibilidade, essa aventura acontecer. Pré-Pinho, pré-Causa. É impossível, não tem jeito. Porque nós temos aí, dia 5 de abril é prazo máximo. Hoje é 22 de fevereiro, 22, então você tá tem aí 15 dias para fazer. Ele continua afiliado no PSDB, que então, possui uma Rodrigo, federação com cidadania, que hoje o Cidadania está... nós temos aí os vereadores Marcelo Figueiredo e o vereador Mir Valentim, que estão no Cidadania. PSDB federado com Cidadania. Então, assim, dificilmente... Poxa, eu tenho legenda do PSDB para ser candidato. Não vai ter, porque não tem a condição jurídica eleitoral para ser. Então, é engodo, é querer... Desculpa, tapear a população, tapear o eleitor. E aí eu te pergunto, doutor Rodrigo, mas não tinha um acordo entre Causa e Ninja? Você sabe que no meio político a gente ouve de tudo, né? Então... Porque eu tenho ouvido na rua que o vereador Ninja é pré-candidato a prefeito, né? Isso muito se fala. Até onde eu ouvi, ele estaria se filiando no PRD, salvo engano, que é a união do PTB com o Patriota. O Patriota, sabemos que o ex-prefeito Causa era o comandante desse partido aqui na cidade. Tanto é que o irmão dele disputou a última eleição a vereador por esse partido. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter independência. Então, se o vereador Ninja é pré-candidato, possui essa intenção futura de ser candidato a prefeito, eu acho que ele não deve ficar preso a um partido no qual não é dele. A um partido no qual ele vai ser conduzido, né? Já que ele possui entendimento de que ele possui chances, né? Então, seja independente, né? Busque um partido seu. Sim. E não... ficar preso em outro. Aproveitar e mandar um abraço pro William sobre essa pergunta aí que você fez, né? O William também que fez esse comentário aqui, né? Falando que ele falou assim, mas não havia também um acordo com o Ninja, então tá aí, William. Um abraço pra você que é do Morada do Sol que tá com a gente aí, tá bom? Imagina, se eu puder responder e souber... Tá vendo? O pessoal tá por dentro da política também. Acabou de chegar mais uma aqui, ó. André, pergunta pro doutor Rodrigo se ele tentou uma entrevista com o Causa. Tentei. No começo da entrevista eu falei, sou advogado e contador, mas também sou jornalista e possuo um veículo de comunicação que é o Descalvado Agora. Sim. Então, como jornalista, eu via WhatsApp e indaguei o Causa em algumas perguntas.
com relação à filiação partidária no União Brasil. Perguntei com relação à situação jurídica dele, porque hoje ele está inelegível. Nós temos a lei da ficha limpa que impede pessoas com condenação na justiça de serem candidatos. O caso está inelegível. Né? Então, eu perguntei a ele, você ajuizou alguma ação, você está movendo alguma ação jurídica para tentar ser candidato? A resposta que ele me deu é que ainda não, que a equipe jurídica dele estaria analisando a possibilidade de fazer, mas é algo assim, muito, muito improvável de acontecer. Já transitou em julgado, já teve uma ADI, salvo engano, a ADI 6688, que decidiu que o prazo de condenação contava a partir do trânsito em julgado e não da decisão do colegiado de segundo grau, que é onde ele se embasou uma outra ação dele. Então, assim, juridicamente falando, eu acho difícil dele conseguir essa proeza. A não ser que passar a fada sininho em cima lá, soltar um pirim-pim-pim, e aí, de repente, consiga, né? Sim. Porque esse prazo também está curto, né, doutor? Assim que eu quer dizer, temos 15, 20 dias aí. Hoje é dia 22 já, dia 5 é o prazo? Tem 10, 15 dias que não consegue. Difícil. Dificilmente. Depois disso não adianta mais. Não tem como. Eu vou tentar ser. Eu sou um pré-candidato, eu quero ser. Não consegue. Você tem diversas barreiras. A primeira é a convenção partidária. Porque se na convenção o partido não lhe der a legenda para disputar uma eleição, você não vai disputar. Você pode querer o que for. Eu vou rememorar 2013, o então prefeito Esposito queria ser candidato à reeleição, já que ele estava ocupando o cargo de prefeito interino. Ele estava afiliado no então Democrata. O Pinho, que era o presidente, junto com o diretório, não deu legenda para ele. Esperneou, bateu perna, mas não foi candidato. Não adianta. Muito bem. Doutor Rodrigo, quero aproveitar que o doutor está aqui, olha eu aproveitando aqui já. Todo mundo fala assim, mas nossa, ela vai perguntar de tudo para ele hoje. Tem que aproveitar, não é sempre que ele está aqui. Ele está ocupado. Então vou aproveitar já um assunto que a gente vem sempre falando e os servidores públicos também têm cobrado nos programas que a gente faz de quinta-feira com o Dr. Rubens, né? No Descalvado em Destaque, em relação à garagem. Porque o pessoal sabe, acho que todo mundo já sabe, que os servidores públicos não podem mais estacionar os seus veículos dentro do almoxarifado, né? Isso é proibido, não pode mais. Então, ficou-se de fazer uma cobertura na parte de baixo do almoxarifado, onde os funcionários colocariam seus veículos. E aí que está a questão. Não foi coberto, tá lá de qualquer jeito. Tem um sombrite lá, eu não sei se vai fazer horta, o que vai fazer lá, se vai ser uma garagem. Né? O que o doutor Rodrigo acha sobre isso? Eu confesso que eu não vi o sombrite ainda lá. Tem o sombrite, passa lá. Eu vou passar para ver. Pode passar. Eu acho que vai fazer horta lá. Geralmente a gente usa sombrite em horta, né? Pra horta. O pessoal tem questionado muito nos programas de quinta-feira. Bastante. Você sabe que a Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, puxa vida, vamos partir da gênese. Se o funcionário colocava o carro lá dentro dele, estava então, portanto, seguro, sem o risco de furto ou até um dano que poderia acontecer na rua. Impediu de colocá-lo. Por que foi impedido, então? Será que havia a suspeita de furto ou algo assim? E se houvesse essa suspeita, então, poxa vida, eu vou em quem fez e não generalizar e punir todo mundo, fazendo com que não coloque o veículo lá dentro, né? Agora, já que é impedido de colocar, puxa vida, né? No mínimo um pouquinho de respeito com o funcionário público, porque por mais que seja um funcionário convencional, como qualquer outro, ele possui um mumus público, puxa vida. É ele que vai na porta da minha casa recolher o lixo. É ele que eu vou no pronto-socorro passando mal. É ele que é a enfermeira da funcionária pública que me aplica o medicamento quando eu estou doente. Então, além da função normal dele, ele possui uma característica pública. Então, ele precisa um respeito maior da população. Afinal de contas, ele desempenha um serviço para nós. Pô, então, eu obrigar que ele deixe o carro lá... como eu te falei, eu não vi o sombrite. Ou na parte de baixo ou na rua, né? Porque não tem outra opção. Né? Era uma coisa escabrosa ali, porque era o buraco, funcionava do lado ali uma antiga fábrica de asfalto, eu não sei se ainda está funcionando ou não. Então, puxa vida, mandar o cara colocar o veículo dele num lugar que está completamente sem estrutura...
É maldade, Não dá, né? né? É maldade, Não dá, é né? maldade. Não dá. Se ele tinha, né, essa Pois é. possibilidade, puxa vida. Ou fica na rua, como eu disse, né? E ali é um lugar, assim, por mais que é uma área central, mas é o fim da cidade ali, né? A pessoa passa ali e faz um furto, um risco, alguma coisa ali, infelizmente acontece. É Eu acho complicado, que né? devia olhar melhor para esse pessoal que trabalha lá. Com certeza. E eles têm cobrado em relação a isso, porque a informação que nós temos é que disseram que ia iniciar lá para resolver esse problema em janeiro, no início de janeiro. Acho que você não falou o ano, né, de repente. Não sei de qual ano, É. porque a gente já está em março, finalizando já o mês. E é isso aí. Muito bem. Doutor Bom Rodrigo, bate-papo, hein? quero agradecer a sua presença aqui, agradecendo também a André, Lucas, Opa. muito obrigado. Uma boa tarde para os nossos ouvintes também. Eu estou indo lá para o Super Tarde Regional, vocês finalizam aqui Opa, e até a finalizando. próxima live. Obrigado, Mônica. Aliás, o seu Super Tarde Regional é um espetáculo, viu? Obrigado. Ouço sempre. Você curte Obrigado. aqueles flashback internacional, aquele rock bacana. Puxa vida. Dance, que legal, né? Então ela vai para lá agora, professor. Doutor, muito obrigado aí, ó, né? A gente vai reforçando aqui o obrigado pela participação e claro que outras oportunidades pra gente continuar tirando a dúvida da população, né, doutor? Tem esclarecedor esses bate-papos, né? Estou disponível, André. Serviço de utilidade pública eu sempre Claro. falo aqui, né? O pessoal fica sabendo de tudo e é muito importante. Beleza, doutor? Às vezes a gente vê aqui, tece crítica, mas não é crítica maldosa. Construtiva. Eu estou instruindo, passando informação para a população, Sim, claro, o que claro. realmente É existe. verdade. Então- E eu sempre falo aqui, né, nos nossos bate-papos, que é sempre um serviço de utilidade pública aí muito interessante para todo mundo aí para esclarecer, né? Com certeza. Tá bom, doutor? Obrigado, André. Valeu, Obrigado, imagina. Lucas. Obrigado a vocês, ouvintes da Regional. Estou à disposição, sempre. Valeu. Luquinha, obrigado, viu? Abração pra você e toda a nossa equipe. Alô, Mônica Nogueira. Segue aí, gente. Super Tarde Regional nos 98.7. Tchau, pessoal. Até a próxima live aqui no nosso Facebook da Regional. Valeu!